Olá, senhoras e senhores, muito prazer, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal. E nesse vídeo eu vou comentar sobre a rodada de ontem, rodada cheia de jogos, mas com destaque para os jogos da Califórnia, entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, e também para o clássico de LA, entre Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers. E também fazer uma projeção para a rodada dessa quinta-feira, que temos apenas aí 4 jogos, porém bons jogos. Então, solta a vinheta, editor! Bom, antes de seguir então, começando falando da rodada de ontem, gostaria de pedir aí, reforçar aquele pedido para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, ativar o sininho de notificação e se inscrever caso você não seja inscrito, isso me ajuda e muito a estar aqui produzindo vídeos diariamente, além de você não perder nenhuma das novidades do canal. Então vamos lá, ontem às 20 horas, Detroit Pistons contra Portland Trail Blazers, vitória do Blazers por 110 contra 101. Toronto Raptors contra Milwaukee Bucks, a surpreendente vitória do Toronto Raptors por 130 contra 111, tendo aí Pascal Siakam com 26 pontos, 6 rebotes e 7 assistências, e Dennis Schroeder com 24 pontos, 4 rebotes e 11 assistências como destaque para o time do Canadá. Já para o time do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo ficou com 16 pontos, 4 rebotes e 2 assistências. Às 20h30, Atlanta Hawks contra o Washington Wizards, vitória do Atlanta Hawks por 130 contra 121. Boston Celtics contra Indiana Pacers, um passeio do time do Boston Celtics, 155 contra 104 do time do Pacers. O destaque da partida foi Jason Tatum com 30 pontos, 12 rebotes e 4 assistências, ficando com 3 de 5 nos arremessos de 3, 60% de aproveitamento. Miami Heat contra Brooklyn Nets, vitória do Nets por 109 contra 105. Os destaques do Heat foi Tyler Herro com 30 pontos, 3 rebotes e 5 assistências, com 60% no aproveitamento de 3. Bambam Adebayo com 21 pontos, 4 rebotes e 3 assistências. E Jimmy Butler que ficou com 20 pontos, 7 rebotes e 3 assistências. Para o lado do Nets, Mikal Bridges fez 21 pontos, 7 rebotes e 5 assistências, então dando a vitória para o time de Brooklyn. New York Knicks contra Cleveland Cavaliers, pontuação baixíssima, 95 para o Cavaliers contra 89 do New York Knicks, que teve como destaque Jalen Bronson com 24 pontos, 4 rebotes e 4 assistências, e Donovan Mitchell com 30 pontos, 6 rebotes e 4 assistências, sendo destaque para o time do Cavs. OKC contra Pelicans, vitória do Pelicans por 110 contra 106. Às 21 horas, Houston Rockets contra Charlotte Hornets, vitória dos Rockets por 128 contra 119. Minnesota Timberwolves contra Denver Nuggets, tivemos aí então mais uma vez em quadra o atual campeão da NBA, que teve como destaque Nikola Jokic com 25 pontos, 10 rebotes e 3 assistências, e Jamal Murray com 14 pontos, 6 rebotes e 6 assistências para fazer 89 pontos apenas contra 110 do Minnesota Timberwolves, que teve como destaque Anthony Edwards com 24 pontos, 2 rebotes e 1 assistência, e Karl Anthony Towns com 21 pontos, 8 rebotes e 4 assistências. Às 21h30, Dallas Mavericks contra Chicago Bulls, bateu esse lei Chicago Bulls a 2,86 na vitória do Dallas por 114 contra 105. Eu não peguei esse lei, infelizmente, mas acabei até acompanhando o placar desse jogo aí. Um bom jogo, diga-se de passagem. Grant Williams foi o destaque com 25 pontos, 5 rebotes e 1 assistência, com 70% nos arremessos de 3, 7 de 10 tentativas. Luka Doncic ficou com 18 pontos, 7 rebotes e 10 assistências, fazendo aí o seu double-double. Para o time do Bulls, Zach LaVine foi o destaque com 22 pontos, 2 rebotes e 1 assistência. Às 22 horas, Utah Jazz contra Memphis Grizzlies, vitória do Jazz por 133 contra 109. Colin Sexton foi o destaque com 23 pontos, 3 rebotes e 6 assistências, e Jordan Clarkson com 20 pontos, 6 rebotes e 5 assistências. Para o lado do Memphis Grizzlies, já ainda sem Jamoran, Desmond Bane foi o destaque com 21 pontos e 3 rebotes, e Jerry Jackson Jr. com 19 pontos, 8 rebotes e 2 assistências. O Green da noite ficou para o lado do Golden State Warriors contra Sacramento Kings, a boa vitória do Golden State Warriors por 102 contra 101, placar apertado, e foi assim durante todo o jogo. Eu pude assistir esse jogo, a diferença foi mínima assim durante a partida, com pouca vantagem para, ou no máximo 10 pontos de vantagem ali para Golden State Warriors, ou então para o time do Kings, ficando bem próximo aí os placares, até o game winner do Klay Thompson ali no final do jogo, ali faltando praticamente menos de um segundo para acabar o jogo, ele conseguiu acertar do garrafão ali bem próximo do lance livre e deu a vitória para o Golden State Warriors, então bateu esse LA Kings a 3,45, porém na minha opinião, mesmo tendo pego um green
nessa entrada eu acho que não teve tanto valor assim, afinal o Sacramento teve momentos melhor do que o Golden State na partida e também poderia ter ganho o jogo a qualquer momento. O destaque para o Golden State Warriors foi Steph Curry com 21 pontos, 5 rebotes e 3 assistências, porém um aproveitamento baixo nos arremessos de 3 pontos com 40%. Dario Saric, com 15 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, ficou com 60% do aproveitamento no arremesso de 3, com 3 acertos de 5 tentativas. Klay Thompson com 14 pontos, 2 rebotes e 2 assistências, e Andrew Wiggins com 14 pontos e 2 rebotes. Para o lado do Kings, ainda sem De'Aaron Fox, Domantas Sabonis foi o destaque com um double-double, fazendo 23 pontos, 11 rebotes e 9 assistências. Malik Monk com 16 pontos, 3 rebotes e 2 assistências. O clássico de LA, tivemos aí decisão no overtime, uma vitória por 130 contra 125 do Los Angeles Lakers, com mais um show de LeBron James, que anotou um double-double, fez 35 pontos, 12 rebotes e 7 assistências, ficou 4 de 8 nos arremessos de 3, e Anthony Davis, que fez 27 pontos, 10 rebotes e 3 assistências. Para o lado do Clippers, Kawhi Leonard com 38 pontos, 6 rebotes e 5 assistências, Paul George com 35 pontos, 6 rebotes e 1 assistência, ficou com 67% nos arremessos de 3, e Russell Westbrook com 24 pontos, 11 rebotes e 8 assistências, fazendo assim um double-double. Eu tinha projetado que teria valor esse lei Los Angeles Lakers a 1.58, é bem verdade que até teve valor, o Clippers conseguiu emparelhar o jogo até o final, mas como tinha jogado um dia antes, eu acho que faltou energia para esse overtime, e também LeBron James colocou a bola do braço e doutrinou, fazendo então aí dando a vitória para o Lakers por 130 a 125. Na rodada de hoje, temos início às 20 horas com Philadelphia 76ers contra Toronto Raptors. O back Toronto Raptors a 3.9 foi onde apareceu o valor, lembrando que o Raptors jogou ontem, venceu, mas tem aí então mais um jogo nas costas aí, ao contrário do 76ers que está descansado. Às 21 horas, New Orleans Pelicans contra Detroit Pistons. Pode ser que esse lei Detroit Pistons a 2.96 tenha bastante valor, vai depender muito da escalação do New Orleans Pelicans, mas provavelmente será esse o jogo que eu irei fazer nessa rodada. Às 22 horas, Utah Jazz contra Orlando Magic, não soube precificar devido ao equilíbrio dos dois times e desconhecer um pouco, ainda não consegui acompanhar no jogo do Jazz, então devido a isso eu não soube precificar. Às 23 horas, de novo, temos aí Phoenix Suns contra San Antonio Spurs, o Spurs que venceu o Phoenix de virada no último jogo, conseguiu tirar até mais de 20 pontos de diferença do Suns no finalzinho do jogo. Perdeu o jogo inteiro e conseguiu virar no final, acabou saindo vencedor no último jogo, vai ter então a revanche do Phoenix Suns e dessa vez parece que Devin Booker volta, pelo menos aqui para mim ele aparece como dúvida. Lei Phoenix Suns a 1.29 pode ser que tenha valor, assim como o Back San Antonio Spurs a 4.50. Eu pensava em fazer um Lei Spurs, mas um Lei Spurs a 4.6 eu acho que é muito alto, então eu ficarei de fora também. Do mais, meu muito obrigado, um abraço e até amanhã.